Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Laércio. Hoje, 20 de 1 de 2018. Vou estar aqui gravando esse vídeo. Eu abri este canal Laércio Silva 2017, no final do ano de 2017, e agora no ano de 2018 vou dar início a uma série de vídeos, de estudo da palavra, vídeos pequenos de 10 a 12 minutos. E começando com esse vídeo, o título é O Terceiro Dia, a Ressurreição e o Milênio. E após essa sequência, aí vou também fazer sobre o sétimo dia. Então vamos lá, no Evangelho de João, no capítulo 2, a palavra fala assim, no verso 19, João 2,19, fala assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstituirei. Então, aqui foi uma resposta de Jesus para os judeus que estavam ali na porta do templo, dentro do templo. Começando no verso 15, fala assim: tendo feito ele umas zorragas de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro, o dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então foi que veio a pergunta dos judeus. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Aí o sinal que Jesus deu a ele foi: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstituirei. Aí os judeus falaram, replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, os discípulos entenderam, abriu a mente dele para o entendimento da palavra. Inclusive os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles iam tristes, o coração deles ardia, Jesus entrou lá, partiu o pão, aí eles perceberam que era Jesus. Ali foi após a ressurreição. Então, mas no verso 19, quando Jesus deu a resposta para os judeus, da pergunta do verso 18, ele fala assim, o verso 18 fala assim, de João 2, perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstituirei. Então vejamos que Jesus está falando 2 coisas. Ele está falando do santuário lá, o templo. Para os judeus ele estava falando do templo mesmo, porque ele entrou lá dentro do templo, virou as mesas, porque eles estavam comercializando aquele tipo de coisa. Desculpa. E para a igreja ele estava falando do santuário do seu corpo, porque em vários textos da Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas Deus habita no corpo do ser humano. Aí você pode dizer assim: mas Deus não está lá? Não, sim está, porque as pessoas estão lá, Deus está lá. Se as pessoas saírem, Deus não está lá. É isso que a Bíblia quer dizer. Então, existe 2 narrações dele. Para os judeus lá, a resposta dele foi para eles destruir aquele templo, e em 3 dias ele ia reconstituir o templo. Então, e para a igreja, realmente ele estava falando que do corpo dele, que em 3 dias ele ia reconstituir o templo. Então, para a igreja, ele estava falando do corpo dele. Então, realmente, Jesus ressuscitou. Após o 3º dia que ele morreu, ele ressuscitou, comeu com os discípulos pão, peixe. Ele ficou 40 dias na terra, ensinou a igreja,
e depois teve ascensão ao céu, mas só quem viu ele foi a igreja. E então, se a gente for olhar para a revelação da palavra, preste atenção que lá no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, no verso 8, fala assim: atentai-vos para essas coisas, irmãos. Não esquecei, Pedro estava falando, não esqueça disso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, a gente vê também lá em Salmos, no capítulo 90, quando esse cântico é o cântico de Moisés, no verso 12, fala assim, ensina-nos contar os nossos dias para que alcançemos coração sábio. Então Moisés, como ele era um homem instruído e ele tinha sabedoria, então nós vemos aqui que ele não estava pedindo para contar os dias físicos, ele estava pedindo a Deus para contar os dias proféticos. E é tanto que no mesmo Salmo 90, no verso 4, ele fala assim, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Então, a gente entende que Moisés também estava falando que o dia de ontem para Deus é como 1000 anos, entendeu? Então, a gente entende aí que a Bíblia está narrando aí dos dias proféticos. E também a gente vai lá em Gênesis, aqui fala do 7º dia, nós estamos falando do terceiro, mas eu só vou dar um toque aqui para ter mais ou menos um entendimento. No capítulo 2, dizendo, no verso 2, fala assim, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Então viu aí que Deus ele trabalhou no 7º dia. Ele trabalhou um pouquinho, lá está dizendo, mas ele trabalhou. Até mesmo no Evangelho, não me recordo aqui agora, mas Jesus, quando ele curou um homem lá no sábado, ele falou esse texto. E justamente quando Jesus curava no sábado, os judeus, né, os sacerdotes, eles achavam que Jesus estava pirraçando com eles, mas não eram. O que Jesus estava fazendo era o propósito que era para a vida dele, porque tudo era propósito, né? Tudo era profético. Então, quando ele curou a pessoa lá no sábado, ele falou assim, o meu pai trabalha até agora, e eu também. Entendeu? Então, por quê? Porque ele viu que Deus trabalhou lá um pouquinho no 7º dia. E também E também Jesus falou assim, Deus trabalha até agora e eu também. E Jesus falou assim, derribai esse templo e no terceiro dia eu reconstituirei. Por quê? Porque lá para o judeu ele estava falando daquele templo lá mesmo, físico. Por quê? Porque com 70 anos depois da crucificação, eles derrubaram aquele templo, né? E os judeus foram espalhados para o mundo inteiro, né? E durante aí esses 2000 anos, que nós estamos no final agora, né, de vencer os 2 milênios que Deus falou, você pode dizer assim, mas nós estamos em 2018, sim, mas a crucificação foi... Jesus foi crucificado com 33 anos. Também em Oséias, no capítulo 2, no verso 2, fala assim, depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos para ele para sempre. Ou seja, em algumas traduções fala assim, depois dos 2 dias nos revigorará e ao terceiro dia nos ressuscitará. Então, Oséias lá ele morreu e ele não foi ressuscitado. Então Oséias ele estava falando que depois dos 2 dias a nação de Israel vai ser revigorada e ao terceiro dia, porque depois dos 2 dias é o terceiro dia, ele nos ressuscitará. Por quê? Porque os mortos vão ressuscitar no terceiro dia. Jesus ressuscitou lá no terceiro dia físico, né? E ele é o primogênito dos mortos. E os mortos, após o terceiro milênio, que o terceiro dia lá de Jesus simboliza o terceiro milênio, os mortos vão ressuscitar e depois a igreja que está viva vai ser arrebatada. Então o que Jesus estava falando para os judeus é que realmente derribar esse templo e em 3 dias eu reconstituirei, porque derrubaram com 70 anos depois da crucificação. Aí depois de muitos anos levantaram lá o templo que está lá no Domo da Rocha, lá em Jerusalém,
Então, no terceiro dia, quando interar o terceiro dia, vocês vê aquele tempo no chão para o mundo, literalmente, ali entra o terceiro dia. E também para a igreja, quando vocês vê os mortos ressuscitar, aí já entrou o terceiro milênio. Então, a qualquer momento, depois que os mortos ressuscitar, aí, a qualquer momento, Jesus pode arrebatar a igreja dele. Então, esse é um estudo, uma pequena passagem sobre o terceiro dia, e no próximo vídeo nós vamos continuar falando desse terceiro dia. Amém? Graça e paz a todos.